Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia, tu és santo, santo, é Senhor Deus poderoso, digno, tu és digno, Senhor, tu és santo, santo. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor, nosso Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus, não há outro como tu, Senhor. Aleluia, tu és santo, santo, é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor. Recebe, Senhor, recebe, Senhor, toda honra e toda glória para ti, Deus. Aleluia. Oh, Santo é o poderoso, digno. Mas tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Lucas, capítulo número 17 e o verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem um pescoço em uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos.
Eu achei muito tremendo a primeira parte quando eu li, porque hoje nós como os cristãos, e quando você vê notícias na televisão, quantas pessoas que têm sido de tropeço, que são servos de Deus, que têm servido de tropeço para pequenos. Quando Jesus fala de pequenos, ele não estava falando simplesmente de crianças, ele falava de pequenos na fé, de pessoas que estavam conhecendo o Evangelho através da pessoa de Jesus Cristo. E quantos que têm realmente escandalizado a obra do Senhor, estando em cima de púlpitos e estando em naves de igrejas, e têm servido de pé de escândalo. Quando eu li essa passagem à tarde, me deu um aperto tão grande, irmãos, no coração, e um temor tão grande. Eu digo, ai Senhor, que Deus me livre de eu ser um escândalo dentro da igreja, que eu seja de escândalo como cristão para as pessoas aí fora. Mas esse não é o que eu quero pregar. Mas continuamos. Olhai para vós mesmos, e se o irmão pecar contra ti, isso aqui é uma outra parte que achei tão forte dessa primeira parte do capítulo 17. E se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Normal, até normal você perdoar alguém uma vez, né? Mas olha o que continua dizendo. E se ele pecar contra ti 7 vezes, não é 7 vezes na vida não, é 7 vezes de um dia, ele diz. E 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, vírgula, diz Jesus, perdoa-lhe. Isso foi algo muito forte para os ouvidos dos discípulos, que ele disse assim. E disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Quer dizer que os discípulos falaram assim, não, eu não tenho possibilidade, a minha fé não chega a tanto. Perdoar, até uma vez eu perdoo, agora 7 vezes num dia, a minha fé não é tanta. Mas o Senhor Jesus, ele recomendava que isso fosse aplicado. E isso é algo que precisa estar dentro da igreja hoje, perdão. E o que ouço na igreja e na família é assim: se você falhar comigo uma vez eu te perdoo, mas na próxima eu te mato. Se você fizer entre marido e mulher é assim, ó, se você mentir para mim uma vez eu te perdoo, na outra eu te racho a cabeça com o celular, né? Tem coisa assim. Mas aqui a Bíblia está dizendo que não, que se uma pessoa se arrepende 7 vezes num dia, nós temos que perdoar 7 vezes num dia. E aí vamos entrar no começo da mensagem. E disse o Senhor, se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira. Imagina que eles estavam embaixo de uma moreira, o Senhor estava, e essa é a cena, porque é isso que está escrito. O Senhor estava embaixo de uma moreira, num pé de amora, com seus discípulos, e com o mar ao longe, e ele disse, vocês pegariam, se tivessem fé, pegariam essa moreira que está aqui, e lançariam no meio do mar, e no meio do mar essa moreira ela ia. E até hoje, ou melhor, até essa semana em que o Senhor me dava essa palavra, eu não entendia o que o Senhor queria dizer dessa parte final, que eu acho que é muito tremenda. Escute o que o Senhor dizia. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te e assenta-se à mesa? Para mim, até o final, isso aqui foi uma das maiores incógnitas até essa semana para mim. Uma parábola que eu não consegui entender, sou muito sincero. E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizeres tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Veja que o Senhor, ele liga algo que é a fé, algo que é você realmente ter uma fé no seu coração de transplantar um lugar, uma moreira, de um lugar para dentro do mar. Porque quando eles falaram que não teriam fé para perdoar, o Senhor joga justamente uma servidão. O Senhor fala uma parábola para eles. E quando eu lia isso, eu dizia, Senhor, como que pode alguém que
é um servo que faz tudo que o Senhor manda, tudo que o Senhor manda, e o Senhor diz que é um servo inútil. E para mim isso foi durante muito tempo uma incógnita, porque eu dizia: Senhor, uma pessoa que ela faz tudo que o Senhor manda, ela deveria ser um servo útil e não inútil. Porém o Senhor diz que mesmo aquele que faz tudo o que o seu Senhor manda, aqui nessa parábola, ela é considerada como um servo inútil. Então eu queria pregar um pouco sobre o servo inútil, mesmo fazendo tudo o que nós fazemos. Aqui o Senhor dizia que ele tinha, comparando aos seus discípulos, aos servos que apacentavam gado ou que plantavam uma plantação. Ele dizia que esses, quando terminavam de fazer o seu trabalho, eles veriam para casa e deveriam comer entre eles. Só que o Senhor disse algo mais. Ele diz que não, que naquele momento, depois que um servo serviu no trabalho normal a qual ele tinha sido mandado fazer, que era de apacentar as suas ovelhas, quando o Senhor lhe chama, ele disse: servo, não é por aqui ainda. Antes de você ir para a tua casa, você entra, prepara para mim uma ceia, cozinha para mim, prepara uma ceia, cinge de teus lombos e eu vou comer. Irmãos, e ultimamente, quando você fala de algo de servir, eu não sei porquê, eu preguei 2 semanas sobre servidão, uma inclusive em que o Senhor, vocês que estiveram aqui nos cultos anteriores, em que o Senhor até mesmo ficou chateado com os seus discípulos, pelo fato de eles não quererem servir no milagre da multiplicação. O Senhor volta a falar novamente de servidão, de servir. Está falando de uma servidão, de um trabalho em que mesmo que alguém que faz tudo que o Senhor manda é chamado de inútil. E hoje em dia, se eu pego, quando o Senhor falava e eu li essa passagem, eu comecei a analisar nós, os homens, do dia a dia de hoje, e comecei a ver um pouco até mesmo o meu ambiente de trabalho. Uma pessoa que ela tem um horário definido para trabalhar, das 8 da manhã ao meio-dia, ela chega às 8, ela sai meio-dia. Quando ela tem o trabalho das 2, ela entra às 2 e ela sai às 6. Ela já não está mais preocupada em que ela nem quer fazer 5 minutos a mais do seu trabalho. Ela só quer simplesmente servir naquele período em qual ela foi contratada. E nós vemos isso também no colégio. No colégio, por exemplo, antigamente, não só no colégio, aos patrões, ou às pessoas que são maiores. Hoje, naquela época, eu lembro que na minha época sempre nós levávamos presentes para os professores na sala de aula. Era comum nós comprarmos e levarmos para as crianças, dar presentes para os professores. Ou quando um patrão, ou quando um amigo, ou que alguém que tinha um cargo superior, ele tinha um aniversário, a pessoa de espontânea vontade, ela ia e dava um presente. Se você faz hoje isso, tanto no seu trabalho, você leva um presente para o seu patrão no dia do aniversário dele, você é chamado de... Não queria falar, né? Mas ele vai falar. De pessoa que é interesseira de uma certa forma. Eu imagino que se na época de uma faculdade, já que existem os adultos de hoje, um jovem de uma universidade leva um presente para o professor, o pessoal vai tirar sarro na sala de aula. Vai falar: está tendo interesse, está querendo ganhar uma nota maior. Ou se você leva um presente para um pastor, por exemplo, da sua igreja. Eu sei que nós recebemos presentes, mas às vezes se você chega com um presente para agradar um pouquinho mais ao teu pastor ou ao teu patrão, você é chamado de interesseiro, que você está querendo ser ungido numa próxima consagração. Ou se você leva um presente para um patrão, é porque você está querendo subir de cargo, está querendo que o teu patrão ele te suba de cargo. Na verdade, os papéis ao longo do tempo ele tem se invertido na nossa sociedade. E era isso que o Senhor estava querendo dizer de uma certa forma. O Senhor estava querendo dizer que tinha aquele servo, aquele que ele pegava e trabalhava, mas ele vinha e ele ia comer com a sua família, ele ia jantar na sua casa. E ele diz algo para ser acrescentado à fé. Ele dizia que esse servo, ele tinha que vir, e ele chamou o seu servo e falou: você vai preparar uma janta para mim. No verso número 8: e então
lhe diga antes: prepara-me uma ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Ele disse, primeira coisa, ele disse, prepara-me a ceia. Ele falava de algo que era o quê? Uma obediência. A primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite, como servo do Senhor, e se eu tivesse feito uma pergunta há um pouquinho tempo atrás, quem era serva do Senhor, eu sei que a igreja inteira levantaria as mãos. E eu sei que todos nós queremos ser servos do Senhor, e eu sei que vocês são servos do Senhor. Por isso que eu sei que essa palavra ela é para vocês e ela é para mim. E se você entender essa palavra e aplicá-la no teu dia a dia, eu tenho toda a certeza e segurança que a tua vida não vai ser mais a mesma. Porque ele falou o quê? Prepara-me. Aquele moço podia ter falado não. Eu vou chegar, eu estou cansado, eu já cumpri a minha tarefa. Eu já pastoreei, eu já trabalhei no campo, e eu já plantei o meu gado, já cuidei das suas ovelhas. O meu trabalho agora, porque quando ele fala de ceia, ele fala de algo noturno. Ele não está falando de almoço, ele está falando de ceia, de jantar. Então aquele homem que trabalhou o dia inteiro, e o seu Senhor, o seu amo, chegou e falou para ele: prepara-me uma ceia. Aquele moço a qual o Senhor usa como uma parábola de fé, ele disse que ele obedeceu. Primeira coisa que nós temos que ter é algo, nós temos que ter obediência ao nosso Senhor. Mas eu só não falo ao nosso Senhor Jesus, eu falo também aos nossos patrões. Eu estou falando de pessoas que têm um emprego. Eu estou falando que muitas vezes nós, como os patrões, precisamos que os nossos empregados, ou você que é empregado, o seu patrão lhe precisa, de repente num dia, que você fique até mais tarde, porque tem um trabalho para ser terminado. Então você, como servo de Deus, e como servo também do homem, porque o Senhor fala de que nós devemos cumprir e respeitar as nossas autoridades que temos na terra. Se um dia o seu patrão, eu te aconselho por essa palavra, que a partir de hoje, quando o teu patrão precisar de você, um pouco mais do horário, você vai estar disposto para servir ele também. Porque aqui o Senhor dizia que para ser acrescentado a fé, os discípulos diziam: o que é que nós temos que fazer para ter fé dessa maneira? E o Senhor começou a falar que em primeiro lugar, eles tinham que aprender a servir. Isso quer dizer que se nós queremos ter a nossa fé acrescentada, nós temos que aprender a servir. E hoje nós estamos aprendendo a servir. Então não meça esforços no seu trabalho aí fora, porque isso vai servir de testemunho para você como crente. Chegue no seu horário, mas antes de você sair, vá para o seu patrão e pergunte: eu preciso fazer mais alguma coisa? Eu posso ir embora? Aí ele vai, se ele não precisar de você, ele vai falar assim: pode ir embora, eu não preciso de nenhuma ceia. Mas quem sabe ele vai falar: eu preciso realmente que você me ajude a preparar a minha ceia mais tarde. E aí você vai falar para ele: eu estou ao seu dispor. Nós estamos falando de algo que chama fé. Não sou eu que digo, é a palavra que está dizendo. E disse que aquele moço, ele quis servir. Então eu imagino que aquele servo, ele preparou toda a ceia, e ele colocou na mesa, e o seu amo, o seu senhor, ele sentou e ele se fartou. E diz a palavra que mesmo enquanto aquele homem se fartava, o servo ele estava ao seu lado. Por isso que ele dizia que depois que eu comer, e você vai chegar a sua vez de você comer e você beber. Então ele pega, come e bebe, e somente depois o servo ele tem direito de comer a comida do seu amo. Mas aqui eu quero abrir um parênteses muito grande, aqui onde está a revelação dessa palavra. Olha que coisa tremenda, olha que coisa fantástica. Se aquele servo ele tivesse passado direto e tivesse ido para comer na sua aldeia onde ele morava, ele continuaria comendo, sim, com a sua família, mas ele teria comido uma alimentação do nível a qual ele podia comer. Quando aquele homem ele começa a servir ao seu Senhor, ele tem direito de comer na mesa do seu Senhor. Aquele homem, quando ele cumpriu a necessidade, e quando o seu Senhor acabou de comer, ele falou algo: depois que eu comer, vai comer tu.
nós servimos mais do que nós estamos dispostos a servir, nós temos direito de comer uma porção maior. Quando você começa a servir no seu trabalho, quando você começa a se doar no seu trabalho mais do que são as suas limitações do contrato de trabalho que você tem, você começa a abrir no mundo espiritual um precedente para você comer algo ainda melhor. As promoções, elas são dadas às pessoas a qual se vê nela uma atitude muito maior, de uma força de vontade além do que ela deu. Você nunca vai ser promovido no seu trabalho se você não demonstrar no seu trabalho que você tem uma força de vontade e uma capacidade maior, porque as promoções, elas são dadas para aquelas que merecem. Aquelas pessoas que trabalham simplesmente do horário das 8 ao meio-dia e do meio-dia às 6, elas vão ser simplesmente empregadas e nunca vão conseguir crescer na vida. E eu falo para você que no mundo espiritual é a mesma coisa. Uma pessoa que ela é designada a simplesmente cumprir um papel que ela tem que cumprir na igreja, ela vai ser sempre a mesma pessoa, tanto no âmbito espiritual, na sua casa, como no ministério. Uma pessoa que ela só vem aqui no culto, e agora eu vou pegar um pouco por lado dos obreiros da igreja, porque foi o que o Senhor me falou e eu tenho que falar para vocês. Uma pessoa que ela simplesmente vem no culto de domingo e é domingueira, e ela não vê a hora, ela chega, ela cumpre a tarefa dela, ela cumpre a escala dela, e quando ela acabou de cumprir a escala dela, ela sai correndo, ela vai embora, e ela só vem no culto de domingo, por exemplo, e quando ela não está se prestando a algo mais do que ela poderia realmente servir, o que acontece? Ela sempre vai ter a mesma vida espiritual que ela teve. É isso que o Senhor falava. Ele queria dizer o quê? Uma pessoa que tem um objetivo, que tem um trabalho de pastorear, mas ele pedia algo mais, para que cozinhe para ele. Então, se eu e você, como servos do Senhor, queremos acrescentar a nossa vida espiritual, nós vamos ter que começar a dedicar-nos mais do que nós podemos nos dedicar. Isso quer dizer que, se eu quero crescer espiritualmente e ter a minha vida espiritual e da minha casa transformada, eu vou ter que me esforçar muito mais do que eu estou me esforçando. Esse homem, a qual o Senhor dizia de acrescentar a sua fé, era o quê? Ele estava dizendo de preparar uma ceia. E o que eu vejo é que tem pessoas que são assim, elas sempre só fazem a qual elas estão limitadas. Tem pessoas que dizem assim: não, eu já estou cansado, tenho meu serviço, eu não posso servir mais na igreja, porque até aqui me dá, eu tenho meu trabalho, ele é a minha prioridade. E o Senhor estava falando de acrescentar alguma fé, Ele estava falando de algo que os discípulos não entendiam, de chegar a um nível de perdoar 7 vezes por dia. Isso quer dizer, igreja, que nós vamos ter que deixar de empenhar-nos simplesmente o nosso currículo e o que nós devemos fazer e que nos exige a nossa igreja, entre aspas. Eu digo e eu vejo que tem pessoas que vêm na igreja só de domingo, tem obreiros que vêm na igreja só domingo, e isso ainda quando vem, tem uns que só vêm para cumprir a sua escala. E se você observa essas pessoas, elas sempre estão no mesmo nível espiritual, não cresce. A sua casa sempre está na mesma situação. E interessante é que o Senhor, quando fala desse tipo de pessoas, Ele diz o quê? De servos inúteis. Ele disse: servos inúteis. Dói, mas eu quero falar para você que essa palavra diz que se você estiver cumprindo simplesmente o que para você foi designado na igreja, no seu trabalho e na sua casa, você é um servo inútil para o Senhor. Esse é o teu título: servo inútil. Eu sei que isso é muito forte para quem ouve. Eu dizia: Senhor, eu não consigo entender. Mas se você estiver se enquadrando nessa situação, para o Senhor, você é considerado inútil. Sabe o que o Senhor quer de você?
o Senhor quer que você comece a fazer algo a mais do que você está fazendo, a mais das suas limitações. Sabe o que o Senhor quer? O Senhor quer acrescentar a sua vida espiritual. Sabe o que o Senhor quer? O Senhor quer abençoar o seu trabalho. Sabe o que o Senhor quer? O Senhor quer abençoar o seu ministério. Só que você não vai conseguir simplesmente cumprindo as suas necessidades básicas. Só que olha que coisa tremenda, que quando aquele moço, ele começou a servir e preparar a ceia, ele estava dentro da casa do seu Senhor. Quando ele começou a preparar a ceia, ele estava com mais intimidade com o seu Senhor. Porque ele falou o quê? Algo, cinja-te. Isso é fundamental para você entender. Na época de Jesus, os servos, quando eles estavam livres, no seu dia a dia, sem fazer nada, eles usavam aquela túnica que passava, ela era reta, era assim como você vê os árabes andando às vezes pela rua, as mulheres, os homens, aquela roupa ela era reta. Quando eles iam exercer alguma função, um trabalho, eles tinham que cingir-se. Eles pegavam um cinto e eles se cingiam. Por quê? Para que aquela túnica não ficasse atrapalhando. Então ele amarrava aquilo bem assim, apertado. Então aquela túnica não ia atrapalhar, ele conseguiria desempenhar o trabalho dele normal. Então quando o Senhor falou para aquele moço, cinja-te, ele queria dizer, prepara-te para o trabalho. Cingir-se, quando o Senhor fala em cingir, ele fala fazer algo assim, atado, sujeitar, amarrar, estar sujeito, sujeitar-se. Em Efésios capítulo 6, quando fala das armaduras em batalha espiritual, a primeira questão que o Senhor falava, ele dizia, cinja-te os teus lombos com a verdade. Isso quer dizer que a primeira coisa que você tem que apertar, para você começar a trabalhar, você tem que cingir a tua vida com a verdade. Interessante é, que no próprio livro de João, capítulo número 14, o Senhor fala o quê? Ele dizia que Ele é o caminho e a verdade e a vida. Só que antes disso ele diz o quê? Que na casa do meu pai tem muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês na casa do meu pai. Um dos seus discípulos não entendia o que ele queria dizer. Ele dizia o quê? Mas Senhor, e qual que é o caminho da casa do seu pai? Então Jesus diz, 14:6, eu sou o caminho e a verdade. E no livro de Efésios fala que nós temos que cingir os nossos lombos com verdade. E aqui o Senhor dizia algo que era um segredo. Ele dizia para o seu servo, cinja-te antes de servir-me. Isso quer dizer que antes de você entrar na casa do Senhor, para você começar a cozinhar com Ele e preparar a ceia para Ele, você tem que cingir os teus lombos com verdade. Isso quer dizer que se não tem verdade na sua vida, você não está cingido. Para você começar a preparar a ceia para o teu Senhor, você tem que ter verdade. Por quê? Porque não tem como você adorar ao Senhor de uma maneira mentirosa. Porque o Senhor, Ele conhece o coração. Você pode ficar aqui adorando assim como nós estávamos, mas isso ser simplesmente da boca para fora. Você pode servir aqui na igreja como obreiro, mas está sendo da boca para fora. Você pode vir, se eu convocar aqui alguém para vir, agora queremos, por exemplo, espalhar umas pedras aqui no pátio. Então eu vou falar assim, num sábado, vamos os homens, vamos nos reunir, e nós vamos vir aqui à tarde, vamos espalhar as pedras no pátio. Isso é algo que é a mais do que o seu dia a dia. Isso é algo que você vai ter que fazer para ser ainda um pouco a mais do que você serve. É algo que é depois do seu horário. Então você vai vir, mas você não vai vir porque você vai querer arrumar o pátio da igreja. Você não vai vir porque você vai estar querendo ajudar o Senhor, a obra do Senhor. Você vai vir porque o teu pastor chamou. Então quando o Senhor dizia cinja-te primeiro, Ele queria dizer que o que você tem que fazer tem que ser do seu coração e tem que ser verdadeiro.
Então você não tem que ficar trabalhando em cima do horário no seu trabalho, simplesmente para satisfazer a vontade do teu patrão. Você tem que ficar, para que Deus te abençoe no seu trabalho, você tem que fazer aquilo ali com o teu coração aberto. Na igreja é a mesma coisa. Para você adorar a Deus e ter mais intimidade com Ele, você não tem que servir a Deus simplesmente porque eu preguei essa palavra. Você tem que fazer isso aí com o teu coração verdadeiro. Por isso que ele dizia: cinja-te antes de vir servir-me. Porque senão seria muito fácil, seria mecânico. E interessante, irmãos, que as coisas para o Senhor não são mecânicas. As coisas para o Senhor tem que ser de coração. Você tem que vir na igreja porque você adora Jesus. Você tem que servir a Deus porque você adora Ele, porque você ama Ele. Você não tem que servir a Ele por uma obrigação, por cumprir um requisito, ou porque a sua esposa quer. Você tem que vir servir a Jesus porque você está revestido da verdade, e porque Ele é a verdade, e Ele é o caminho. Mas é tremendo que quando você está cingido de verdade, e você começa a preparar a ceia, você está dentro da casa. Quando você está dentro da casa, eu me arrepio tudo, você começa a ter a intimidade com o teu Senhor. Quando você está dentro da casa preparando a janta para Ele, você está próximo dEle. Você já não é mais uma pessoa distante, você é uma pessoa íntima. E quando você fala de cingir, você fala de se sujeitar. Quando você fala de se sujeitar, você é sujeito ao Espírito Santo de Deus. Quando você começa a estar sujeito ao Espírito, as coisas começam a se transformar na nossa vida. Porque você não está sujeito ao homem, você está sujeito ao Espírito. O tremendo é que quando você está dentro da casa do Senhor e sujeito, você tem direito a se alimentar da mesma comida que o teu Senhor se alimenta. Você deixa de comer migalhas e você começa a ser alimentado pelo teu Senhor. Porque assim que você preparou a comida para Ele, automaticamente você começa a comer da mesma comida. E não é só isso, que é algo mais tremendo, que para você comer da comida dele, você vai sentar na mesma mesa que o Senhor. Isso é tremendo. Isso quer dizer que enquanto você... Por que o Senhor dizia que é inútil? Porque você fica limitado às suas coisas, e você começa a ser um servo útil quando você entra na intimidade e na sujeição do Espírito Santo de Deus. Você é sujeito, você é cingido, atado ao Espírito. Hebreus capítulo 1, verso 1, diz que anteriormente o Senhor falava de muitas maneiras aos nossos pais, através dos profetas. Porém hoje Ele fala através do seu Filho. Hebreus capítulo 1, verso número 2, a qual é herdeiro, o Filho é herdeiro de todas as coisas. E agora vocês vão entender porque eu contei aquela historinha de herança para vocês. Aquela mulher das Filipinas, ela deu a herança à sua serva por 20 anos de fidelidade. Ela deu a herança para a sua serva porque elas não tinham segredo entre elas, elas tinham intimidade. Para você receber herança do seu Senhor, e você vai entender, livro de Romanos capítulo número 8 e verso número 14, diz que os que estão sujeitos aos Espíritos são chamados filhos de Deus. A sujeição ao Espírito Santo te dá direito de ser filho. Hebreus diz que Jesus, Ele é filho e herdeiro de tudo. Ele não diz que é herdeiro de uma parte, diz que o Senhor Jesus, o nosso Senhor, Ele é herdeiro de tudo, ou seja, das coisas que estão na terra e das coisas que estão no céu.
Ele é herdeiro e dono do mundo físico e do mundo espiritual. Se eu estou cingido, sujeito ao Espírito, eu sou filho dele. E Romanos capítulo 8, verso 17 diz que aqueles que são filhos são co-heredeiros com Cristo. Ou seja, que se eu sou filho, eu tenho o mesmo direito da herança que Deus me dá, porque eu sou co-herdeiro com Cristo, porque eu estou sujeito ao Espírito. A minha fidelidade com o Senhor, os meus bons serviços como servos me vão dar direito de uma herança. Essa herança, ela pode ser física, ela pode ser material. Por isso que quando o Senhor dizia para aquele homem, para que ele entendesse o que era a fé, e porque as coisas que movem todas as coisas que movem o nosso mundo hoje, a minha vida e a tua vida como cristão, elas são movidas pela fé. A palavra nos ensina que todas as coisas nós temos através da fé. Isso quer dizer que se eu preciso de uma cura na minha casa, eu tenho que ter fé que Jesus vai me curar. Isso quer dizer que se eu quero uma vida melhor financeiramente, isso quer dizer que eu tenho que ter fé. Se eu quero ser um homem usado por Deus, isso quer dizer que eu tenho que ter fé. Vocês estão começando a entender a palavra. Quando aqueles homens não entendiam o que era fé, o Senhor usa a palavra como servo. Porque se você não for um servo de Jesus, passando as suas limitações, você não vai conseguir ter fé. Porque para você ter fé, você tem que estar comendo na mesma mesa, e você ter o mesmo direito que o teu Senhor tem. Quando você é uma pessoa comum na igreja e simplesmente cumpre o teu papel cristão, você é um servo inútil. Porém, quando você começar a abrir teu coração e se doar mais do que você pode, você vai ser um servo útil, e as bênçãos de Deus vão começar a ser derramadas em cima da sua vida. Essa palavra, irmãos, para mim foi muito forte, porque eu dizia para o Senhor: Senhor, eu não quero ser um inútil. E o Senhor me dava essa palavra nessa viagem que eu tive. Quando eu cheguei na quinta-feira de manhã, praticamente sem dormir toda uma noite, eu cheguei em casa, almocei com a minha família, tomei um banho e fui trabalhar. Às 18 horas nós tínhamos uma campanha de oração na casa do meu irmão, do Marcelo, que é uma pessoa que está meio afastada. Nós estamos fazendo uma campanha. Eu poderia muito bem dizer: estou cansado, viajei toda noite, vim trabalhar, eu vou para minha casa. E a minha esposa falava: tem uma outra irmã que não está muito bem de saúde, nós temos que visitá-la. Eu falei: amém, irmã, amor. Eu vou direto na casa do meu trabalho, eu vou direto na casa do Marcelo. Eu vou fazer a campanha com ele, e de lá nós vamos na outra visita. Lhe confesso, irmãos, que meu corpo estava destruído, mas eu falava assim: eu não quero ser um servo inútil. Eu não quero ser chamado pelo Senhor de inútil. Eu preciso doar mais do que eu estou aguentando. Daquela visita, nós fomos na outra visita, foi uma benção. Nós saímos ali, já era quase 10 horas, né, amor? Eu fui para casa, mas eu fui tão cheio de força dentro de mim. Quando eu dormi, eu apaguei, mas eu tinha uma fé tão grande, porque eu disse: Senhor, eu consegui fazer o que a sua palavra me ensinou. Eu passei além das minhas limitações, do que eu podia fazer. E eu vou mandar um recado aqui para os homens da igreja. Eu sei que vocês trabalham. Eu sei que você, como homem, você levanta cedo. Eu sei que muitos aqui trabalham no pesado. Eu sei que muitos aqui trabalham como servente pedreiro, por exemplo.
que deve chegar moído em casa às 8 da noite. Mas você quer ver uma mudança na sua vida, mesmo você cansado, mesmo você moído, pega a tua família antes de dormir e começa a orar e interceder por ela. Você quer ver a tua vida ministerial ser transformada? Deixa de ficar em casa, por mais que seja cansado, numa quarta-feira, e venha num culto de quarta-feira. Você quer ver a tua vida transformada no teu ministério? Quando tiver alguma obra na igreja e que alguém precisa de você, se doa e venha. E não é só para os homens, também estou falando para as mulheres. Eu estou falando mais para os homens, porque cada vez eu vejo os homens com a sua guarda mais baixada. Sabe por quê? Porque sempre é o trabalho. Estou cansado, estou cansado, estou cansado. E para você que é obreiro, para você que é um servo já do Senhor, que trabalha aqui, está envolvido na igreja, que tem ministério, é o Satanás que coloca esse cansaço em você. Sabe por quê? Porque ele quer simplesmente que você faça até onde suas mãos dão, só. Sabe por quê? Porque ele quer que você seja chamado de inútil. Mas sabe o que o Senhor quer? O Senhor quer uma igreja que seja útil, uma igreja que tenha intimidade com Ele, uma igreja que tenha a fé de transportar uma moreira de um lugar para dentro do mar. E para isso a única maneira da gente conseguir é nós lutarmos com mais força que nós podemos dar. Eu sei que quem sabe essa não era a palavra que você queria ouvir, porque quem sabe você está saindo aqui hoje dizendo assim: pastor, eu me enquadro, eu estou sendo um inútil, eu estou fazendo simplesmente o que eu deveria fazer. Na minha casa, como pai de família, eu só tenho cumprido o meu papel de pai de família, de colocar meu dinheiro dentro de casa. No meu trabalho, eu só tenho cumprido o meu dever e o meu horário de trabalhar. Na igreja, eu só tenho vindo nos cultos de domingo porque eu devo vir. Mas sabe o que me traz alegria? Que quando a palavra é revelada, ela traz mudança na vida de alguém. E quando a palavra ela vem revelada, ela traz esperança em nossas vidas. Porque quando nós começarmos a praticar isso em nossa vida, a nossa vida ela vai ter uma mudança. Dá um aplauso para o Senhor. Você já não vai mais ser chamado de um servo inútil. Você já não mais vai ser chamado de inútil. Você vai ser chamado de um servo útil. Alguém dedicado na casa do Senhor. Alguém dedicado no trabalho. Você vai provar que o inimigo, ele é um mentiroso, e que você tem utilidade, que o Senhor é contigo. E você vai começar a comer na mesma mesa do que Ele. Você vai comer da comida do Senhor. Você vai ter intimidade com Ele. E sabe o que é tremendo? Que quando Jesus olhar para você e ver fidelidade, dedicação, assim como aquela empregada das Filipinas, o Senhor vai falar assim: é para esse meu filho que se esforçou, é que eu vou entregar a minha herança. É para esse meu filho que se esforçou, é que eu vou entregar uma cura. É para esse meu filho que se esforçou, é que eu vou entregar toda a herdade para ele, o reino do céu, as mansões celestiais. Para aqueles que se esforçam, para aqueles que estão na presença do Senhor, as portas do céu se abrem, as bênçãos de Deus caem, e as heranças elas são garantidas. Eu quero essa herança para mim. Eu quero essa herança para minha família. Eu quero conseguir perdoar 7 vezes 7 por dia. Porque eu já não mais, a partir dessa palavra, eu não sou mais um servo inútil. Eu vou dar o que eu posso e eu vou dar o que eu não posso também. Se me chamarem para pregar, eu vou pregar. Se me chamarem para orar, eu vou orar. Se me chamar para entregar folheto, eu vou entregar folheto. Porque eu não quero fazer nas minhas limitações. Eu quero ser um servo ilimitado, para que o poder de Deus ele desça sobre a minha vida. Aleluia, aleluia. Servo inútil nunca mais. Deus é tremendo.
Nunca mais Satanás vai te chamar de inútil. Aonde você caminhar, as pessoas vão olhar e vão falar: aquele homem é diferente, aquele servo de Deus era diferente. E a nossa vida ela vai ser transformada. Porque quando nós termos intimidade com Deus, a nossa fé ela vai ser acrescentada. Fica de pé que eu quero orar com você. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 14. Aqueles que são sujeitos aos espíritos, eles são filhos. Quer ser filho de Deus e ter direito à herança divina? A primeira coisa que você vai ter que fazer é o que Jesus ensinou: cinja-te o teu lombo. Quer dizer o quê? Comece a trabalhar. Com o quê? Verdade. Verdade. Abomine a mentira da sua vida. Verdade. Verdade acima de tudo. Vai chegar atrasado do trabalho, não invente que furou o pneu. Fale: eu fiquei dormindo até mais tarde, eu perdi a hora. Não minta. Cinja o seu lombo com verdade, porque o Senhor não consegue trabalhar aonde existe mentira, porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Verdade acima de tudo. Verdade. Esforço. Por isso que Jesus dizia para Josué: esforça-te e seja valente. Não aparte da sua boca esse livro dessa lei, porque eu estarei contigo. Sabe por quê? Porque tudo que está aqui é verdade. Ele escreveu, ele é verdade. Quando o Senhor dizia para Josué: não aparte da sua boca, ele não falava debaixo do seu braço. Ele não falava debaixo do seu braço o livro. Ele não falava no tabernáculo na hora da oração. Ele falava: não aparte da sua. Por quê? Verdade. Deus ele vai honrar a sua vida quando você tem verdade na sua vida. Eu gosto de palavra, meu irmão, que edifica a minha vida. Eu gosto de palavra que vai transformar a minha vida. E eu falo para você: hipócrita é aquele que só prega e diz que é para o povo. A palavra ela vem primeiro para o pregador. Isso quer dizer, sabe o que Jesus dizia para mim? Eu preciso de você ainda mais aplicado que você está. Não faça corpo mole. Quer ver a obra de Deus abençoada? Não faça corpo mole. Era a palavra que veio para mim. E se veio para mim, eu tenho que transmitir para a igreja. Para mim foi uma alegria muito grande, porque eu vi o resultado na minha vida logo nessa primeira semana que eu cheguei. Nós vamos nos esforçar, e Jesus vai transformar essa igreja. E a herança vai cair, assim como caiu na mão daquela mulher, daquela empregada. A herança vai cair na nossa vida. Quem é que crê na palavra de Jesus? Quem é que crê? Aleluia.